Olá, você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita. Hoje nós vamos reproduzir um trabalho que nos deixa realmente muito feliz. Você que nos acompanha sabe que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo desta página, Estação da Luz Espírita, é reunir o maior acervo possível de matérias espíritas, textos, livros, as obras da codificação, entrevistas, áudios, palestras, para que você encontre no mesmo lugar o maior acervo possível para suas pesquisas, seus estudos e mesmo para o seu lazer. E hoje nós temos a grata satisfação de reproduzirmos um trabalho que consideramos extraordinário. Conhecimento de si mesmo, Cosme Máximo, palestra espírita, proferida em 7 de outubro de 2017 na Associação Espírita Allan Kardec, uma produção do grupo Kardec Rio Preto. Cosme Máximo faz uma viagem pelo pensamento e a obra de Allan Kardec. Ele fala inclusive das 23 obras que Kardec produziu, que aparentemente as pessoas menos informadas acreditam que ele produziu apenas as 5 obras da codificação. Não, ele produziu 23 obras. E aí ele apresenta aqui inclusive o caminho para que você acesse essas obras de Kardec. E você pode acessar essas obras para estudar, pesquisar e etc. Na palestra ele vai dar esses detalhes. E nós lhe convidamos agora para acompanharmos essa palestra. Conhecimento de si mesmo, Cosme Máximo, palestra espírita. Muitíssimo obrigado por nos acompanhar e vamos à palestra. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande voltarmos a esta casa para conversarmos sobre o pensamento e a obra de Kardec. Antes, um esclarecimento, essa prancheta que foi passada para que quem quiser coloque o nome e o e-mail, é que nós enviamos um pequeno jornal gratuitamente, um jornal em PDF por e-mail, com textos de Kardec. Em geral, textos pouco conhecidos. Allan Kardec tem 32 publicações. Das 32 publicações, 23 são livros. A maior parte das pessoas conhecem mais as 5 obras chamadas básicas ou fundamentais. Mas ele tem 23 livros, além de algumas outras publicações na forma de artigo, opúsculos e separatas, dando um total de 32 publicações. Nós então tiramos textos de Kardec desses livros pouco conhecidos e mandamos por um jornalzinho para quem quiser receber e conhecer mais sobre a produção de Kardec. O nosso tema de hoje, o conhecimento de si mesmo, que é um tema fundamental, tratado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, eu já quero, antes de entrar no tema, dar dicas para quem quiser continuar estudando o tema em casa, né? Quem deseja prosseguir nesse estudo, nós vamos mostrar para vocês aqui um site gratuito que nós montamos, chamado de Kardecpédia, fácil de lembrar, lembra de enciclopédia ou Wikipédia, aqui Kardecpédia, é só digitar kardecpedia.com e você vai cair nesse site totalmente gratuito, você não paga nada para usar. Aqui você tem à disposição as 23 obras que Allan Kardec produziu. Então você pode clicar aqui na obra e estudar a obra que você deseja. O Livro dos Espíritos, a Gênesis ou qualquer outra obra de Kardec. Também pode estudar por tema. Então você pode chegar aqui onde faça uma busca e digita o tema que você quiser estudar. O conhecimento de si mesmo, passe, mediunidade, perispírito. Ou mesmo encontrar uma frase de Kardec. Suponha que você esteja tentando lembrar de uma frase que você ouviu e sabe um pedaço da frase. Você coloca aqui o pedaço da frase e ele vai procurar em todas as obras de Kardec esta frase ou este pedaço da frase. Então você vai poder
é encontrar um tema ou um pensamento qualquer de Kardec. Se não está aqui, não é de Kardec, porque aqui estão todas as publicações de Allan Kardec, não falta nenhuma. Claro que o site também tem idiomas, em 4 idiomas, português, francês, inglês e espanhol. E você, inclusive, pode estudar a obra em 2 idiomas. Pode estudar ao mesmo tempo em português e francês, ao mesmo tempo em inglês e português. A vantagem, você pode comparar, inclusive, tradução. Suponha, para citar um exemplo, que eu quisesse estudar o conhecimento de si mesmo. Ok? Eu podia escrever aqui o conhecimento de si mesmo, para a gente ver o que a gente acha. Vamos ver se a internet vai ajudar. Conhecimento de si, por exemplo. Ok? Aí eu vou digitar. Ele está procurando em todas as obras de Kardec onde está. Olha, aqui ele está achando, ó. Conhecimento de si mesmo, em todas as obras. Bom, nós vamos estudar hoje essa pergunta 919. Então, eu vou clicar aqui e ele vai, então, remeter a esta parte de O Livro dos Espíritos que trata dessa pergunta. Mas aqui, como vocês estão vendo, aparece muito sobre o conhecimento de si. Olha quantas páginas. Ok? Claro que ele está remetendo lá para aquela página que eu escolhi, que trata do conhecimento de si mesmo. Demora um pouquinho, ele está abrindo, está indo lá o livro exatamente naquele pedaço onde tem o conhecimento de si mesmo. Isso vale para qualquer frase, tema que você queira estudar. Então, se você botar aqui perispírito, você vai achar em todas as obras de Kardec sobre esse tema. Com isso, você consegue, num ambiente único, estudar toda a produção de Kardec. Aqui só tem Kardec, não tem outro autor. Então não adianta querer estudar aqui outro autor. Você vai estudar aqui Allan Kardec, ok? E aqui nós abrimos, ó, a pergunta que trata do conhecimento de si mesmo. Você pode aumentar também a letra para estudar melhor. Está aí a pergunta. Você pode, inclusive, comparar 2 idiomas. Você pode escolher o português e você quer ver se a tradução portuguesa está de acordo. Então, ele vai agora abrir esse texto em 2 idiomas. Aqui está em português, aqui está em francês. Mesma coisa, português, inglês, inglês, espanhol, francês, inglês, francês, espanhol. Então, você pode estudar o texto. A vantagem de comparar com o idioma francês é para você confirmar a tradução. Será que quem domina a língua francesa, será que o tradutor foi feliz na sua tradução? Então você pode estudar um tema qualquer, digitando o tema ou indo direto para o livro. Aqui eu estou dentro de O Livro dos Espíritos. Se eu quero estudar um item qualquer, eu vou para, por exemplo, vamos supor que a gente quisesse estudar o primeiro capítulo que trata de Deus. Ele vai abrir ali, ó, ele está abrindo O Livro dos Espíritos, eu vou escolher aqui o primeiro capítulo que trata de Deus. Então ele está abrindo o livro, aqui é como se fosse o índice do livro, e está trazendo aqui o primeiro capítulo inteiro que trata de Deus. Mas você fala, bom, mas eu estou estudando aqui só o Livro dos Espíritos. Sim, mas você tem esse botão aqui, ó, mostrar itens relacionados. Quando eu clico, ele vai abrir todas as outras obras de Kardec, onde o tema sobre Deus está presente. Então aqui ele está trazendo diversas outras obras de Kardec, em que os temas do capítulo são abordados. Então, por exemplo, na Revista Espírita tem um aqui. Aí você pode clicar aqui que já abre para você o texto. Você não precisa procurar. Então é um jeito de você estudar todas as obras de Kardec ligadas entre si. Então com isso, você tem num único ambiente tudo o que Kardec produziu. Então você pode, dessa maneira, você vai estudar, para dar um exemplo muito claro, se você vai estudar a pergunta número 2 de O Livro dos Espíritos, por exemplo, escolhi a pergunta número 2, que é uma pergunta difícil,
que se deve entender por infinito, que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Aí a pessoa, peraí, mas tudo que é desconhecido é infinito? O que significa isso? Kardec explicou a pergunta número 2. Você vai clicar aqui em itens relacionados e vai mostrar na Revista Espírita, onde Kardec explica essa pergunta número 2. Está aqui, você vai poder chegar em casa e ler a explicação dele. Isso vale não só para o Livro dos Espíritos. Está estudando uma mensagem do Evangelho, abriu o Evangelho, escolheu a mensagem, vai clicar no botão e mostrar itens relacionados e vai abrir outros textos de Kardec que explicam aquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as obras de Kardec estão desta maneira ligadas entre si, num único site que você usa gratuitamente, você não paga nada para usar isso. Só não é totalmente de graça que você paga a internet para usar, né? Você tem que ter a sua conexão na internet. Ou então venha na Casa Espírita que tem internet, vai num shopping que tem internet, vai em algum lugar que tem internet, e você pode usar, inclusive do celular. E dentro de 1 mês ou 2 estarão saindo os aplicativos específicos gratuitamente para você também usar no celular sem precisar da internet. Você vai baixar tudo no próprio celular e você vai conseguir estudar as 23 obras de Kardec até sem ter conexão na internet. Então, tudo isso à disposição para que vocês possam conhecer. Tem mais. Ah, mas eu quero pegar as obras de Kardec. Você pode ir aqui, pegar as obras de Kardec. E você vai poder baixar os livros de Kardec. Ah, eu quero baixar o Livro dos Espíritos. Então está aqui, Livro dos Espíritos. Você vai baixar em português, tem aqui 2 traduções em português que estão disponíveis pela editora, de graça. Eu só posso colocar aqui o que é disponível gratuitamente pela editora. Então, a Federação Espírita Brasileira e o Centro Espírita Leão Denis disponibilizaram de graça a tradução. Está aqui. Mas você também pode pegar as obras originais em francês. Está aqui, Tem 10 edições em francês de O Livro dos Espíritos. Imagem do tempo de Kardec. Não são edições francesas modernas, são imagem da obra que Kardec publicou enquanto ele estava vivo. Imagem, cópia, que nós adquirimos em bibliotecas do mundo inteiro, principalmente na Biblioteca Nacional de Paris. Então tem imagens para você ter certeza de que a cópia é fiel ao texto de Kardec. E você fala, mas para que tanta edição? Porque de alguma edição para outra, nem todas, Kardec fez mudanças. Por exemplo, essa edição de 1861, a 5ª edição, tem uma pequena mudança numa errata, que as traduções portuguesas não incorporaram. Aqui na nossa, que nós usamos ali para estudar, está incorporado essas alterações, poucas que Kardec fez. Quando você vai estudar aqui pela Kardecpedia, foram incorporadas, mas nas edições em português não foram. Você pode aqui pegar o texto em francês. O mesmo vale para todas as publicações de Kardec, inclusive publicações de Hippolyte Léon Denis Arrivaille, antes de ser Kardec, que Kardec, vocês sabem, nasceu no dia 18 de abril de 57, quando publicou o Livro dos Espíritos. Antes, o nome dele era Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que está aqui. Aqui também tem as publicações antes dele se transformar em Allan Kardec. Você pode também baixar. E tem também uma quantidade imensa de obras que Kardec leu e comentou. Na Revista Espírita, por exemplo, Kardec lê muito livro e comenta muito livro. A gente foi atrás desses livros, são centenas, e a gente colocou aqui à disposição. Só para vocês terem uma ideia de como esse homem trabalhava e lia, vamos pegar aqui, por exemplo, livros de filosofia e história que Kardec leu e comentou. Em português nenhum, né? Mas ele não leu em português, ele leu e comentou no original, em francês. Olha aqui,
vocês terem uma ideia da quantidade de livros que você pode baixar, quem lê francês, obviamente, que Kardec leu e comentou. Ok? Esse site pretende ser o site mais completo sobre tudo que Kardec escreveu, leu e comentou. Por isso Kardec pede a enciclopédia sobre Kardec. O que ele produziu, o que ele leu, está à disposição de vocês gratuitamente. Usem, abusem e divulguem para que as pessoas possam conhecer melhor a produção de Allan Kardec. E expositores, aqueles que fazem palestra, a gente tem recebido e-mail de pessoas comentando assim: agora eu fico com a Kardecpédia no celular e quando o expositor diz que Kardec disse tal coisa, ele bota a frase para ver se disse mesmo. Porque se achar na Kardecpédia é de Kardec. Aqui não faltou nada que Kardec tenha dito que não esteja aqui. Aqui tem todas as obras que Kardec escreveu, publicou, ok? À disposição de vocês. Então, digitem aqui conhecimento de si mesmo e continue estudando em muitos outros lugares o que Kardec oferece para a gente sobre o conhecimento. Está claro isso? Bom, agora então eu vou estudar o tema conhecimento de si mesmo. Como fica maior a letra, eu resolvi passar, podia ter usado aqui na Kardecpédia, mas eu resolvi passar aqui para o PowerPoint, que fica maior o texto. E eu vou direto para a gente estudar aquilo que eu chamei ali pela Kardecpédia, quando eu botei conhecimento de si mesmo, apareceu a pergunta 919. Apenas vou situar, antes da gente entrar nessa pergunta, o contexto dela. Essa pergunta está no capítulo da perfeição moral, que é o último capítulo da terceira parte de O Livro dos Espíritos. A terceira parte ela é intitulada As Leis Morais. Então é a parte que Kardec trata das leis morais. As leis que orientam a vida do homem, para que o homem possa ter uma vida mais feliz. O objetivo dessa parte inteira é fornecer orientações sobre como o homem deve comportar-se para ter uma vida mais feliz. Daí as leis morais, que procuram regular e orientar a vida do espírito, a vida de todos nós. Nesta parte, Allan Kardec propõe 10 leis morais. São 10 leis morais que ele propõe na tradição cristã, que vem desde Moisés com os 10 mandamentos. Então, ele também apresenta 10 leis morais que constituem orientações muito precisas e seguras para que a gente possa ter uma vida em sociedade cada dia mais feliz. Depois de apresentar as 10 leis morais, que é propriamente a teoria, Allan Kardec escreve esse capítulo chamado da perfeição moral, que é o capítulo para nos ensinar a como botar em prática essas leis morais. Ele apresenta as leis nos 10 capítulos anteriores e agora vai nos ensinar. Agora, como é que eu coloco em prática isso? Conheci as leis, sei agora quais são as leis. Como eu vou vivê-las? Então, este é o capítulo da perfeição moral, em que ele vai mostrar que o objetivo de toda essa lei é orientar o homem na conquista das virtudes e na eliminação dos chamados vícios morais. Mas para ele atingir esse estado de alguém que conquista as virtudes e enfrenta os vícios, ele deve ter alguma técnica, algum tipo de ferramenta que vai ajudar o indivíduo a identificar em si onde estão os seus defeitos, as suas imperfeições, os seus vícios, para que ele possa crescer, evoluir, conquistando as virtudes, evoluindo e se tornando um espírito elevado. Então, este capítulo ele vai propor essa técnica. Que técnica é essa? A técnica para que o indivíduo possa crescer e progredir. Onde ele vai então obter essa técnica? Exatamente nesse item com essa pergunta. E veja a inteligência
da pergunta que Kardec faz aos espíritos. Qual o meio prático? Por que meio prático? Porque ele não quer teoria. Ele já deu a teoria nos 10 capítulos anteriores. Então, toda a teoria sobre a moral, sobre as leis morais, já foram apresentadas. Ele agora está preocupado com o meio prático. Qual o meio prático? Mas ele não quer um meio prático qualquer. Olha o que ele pede. Um meio prático mais eficaz. O que significa isso? O que é a eficácia de um meio? A eficácia de um meio é quando o meio leva ao resultado pretendido. Suponha que eu pedisse a vocês o meio eficaz de quebrar esse copo. O que é um meio eficaz de quebrar esse copo? É um meio que, se aplicado, vai quebrar o copo. Se eu mandar você bater nesse copo com um algodão, não vai acontecer isso. Ah, não, vou te dar um martelo apropriado para quebrar esse copo. Então, seria um meio eficaz para quebrar o copo. Então, um meio eficaz é algo que, se você realizar, vai dar resultado. Ele quer um meio mais eficaz. O meio eficaz é aquele que dá resultado. Mais eficaz significa que ele dará melhor resultado do que qualquer outro meio que você utilizar. Por exemplo, existem muitos meios diferentes de quebrar esse copo. Posso largá-lo no chão, usar um martelo, uma pedra, 1000 coisas. O meio mais eficaz é aquele que vai levar ao objetivo pretendido da melhor forma possível. Então veja que ele é muito exigente. Ele está pedindo aos espíritos um meio prático que seja o mais eficaz possível. Mas para quê? Meio só é meio para alguma coisa, para um fim. Meio para quê? Aí ele quer saber. Esse meio para quê? Para se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Olha que coisa interessante. Você quer melhorar nessa vida? Todo mundo quer. Então ele quer o meio mais eficaz para você melhorar na vida. Claro, na sua vida, no amplo sentido de vida. Melhorar em todo o seu progresso espiritual. Mas ele quer mais, ele pede mais uma coisa. Tem pessoa que está trabalhando para melhorar a vida, mas de vez em quando não resiste à tentação, né? Ele está indo bem, daqui a pouco ele é provocado de um jeito que ele fraqueja. Bom, basta a gente fazer exercícios com coisas corriqueiras da nossa vida. Aqui tem pessoas que de vez em quando se preocupam em fazer regime, não é assim? Ele começa muito bem. De repente vem a tentação, né? Ele vai visitar a sogra, né? O sogro, o filho, aquela tia de Minas Gerais, especialista em doce de abóbora com coco. Então ele está indo muito bem no regime para eliminar açúcar, doce. De repente a tentação surge e ele fala assim, eu vou fazer regime amanhã, né? Por isso que se diz que todo regime começa na segunda-feira. Mas não é nesta segunda-feira, é sempre na próxima. É sempre na próxima. Então, o mesmo vale para os nossos vícios morais. Você está lutando contra o seu ciúme, não é assim? Ciúme é um vício moral terrível. O ciúme leva você a se sentir mal, ele queima o seu mundo íntimo, você fica incomodado, ele ocupa a sua mente o tempo inteiro, você está fazendo alguma coisa, daqui a pouco você pensa de novo no objeto amado do qual você está tendo ciúme. Então, se você está preocupado em resistir, elevar-se, você vai ter que combater o ciúme. Vocês não sabem o que é isso, né? Ninguém aqui sente ciúme, né? Inveja, vocês sabem o que é isso? Inveja?
Ninguém sabe, né? Aqui só tem espírito bom da escala espírita. O espírito bom da escala espírita é aquele que não tem nenhuma emoção desse tipo. Não sente ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio, tristeza. Vou repetir. Um espírito bom da escala espírita não sente ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio, tristeza. Alguém se candidata aqui? Nunca. Bom, esses não precisam melhorar nessa vida, porque já melhoraram. A gente sim, os espíritos imperfeitos. Então ele pede um meio prático mais eficaz para a gente melhorar na vida, em todos os sentidos. Mas não só isso, para que essa melhora seja permanente, não tenha queda. Porque a tentação, a provocação, faz a gente dar um recuo. Você está indo muito bem no seu combate à inveja, daqui a pouco você vive uma situação de provocação tão grande e você não resiste e cede à inveja novamente. Então você estava indo tão bem, daqui a pouco você cai. Por isso Kardec é tão exigente com os espíritos. Eu quero um meio para se melhorar na vida e que essa melhoria seja constante, permanente. Não sofra a atração do mal. Que seja capaz de dar ao indivíduo condições de resistir à atração do mal. Vejam que Kardec é muito exigente com os espíritos. Ele quer saber se tem um meio prático, não uma teoria. Teoria já deu. O meio prático, se você praticar, vai ser o mais eficaz de todos. E se você o fizer, você vai se melhorar nessa vida e melhorar sempre, resistindo à atração do mal, não tendo que sofrer as quedas da tentação tão natural entre nós, espíritos imperfeitos. Então ele está perguntando, ele está pedindo aos espíritos que se tem esse meio prático. Ok? Muito exigente o que ele está pedindo, né? Claro, poderia não existir tal meio, mas ele quer saber qual o meio prático mais eficaz, que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Depois de dar toda a teoria da moral, ele agora quer dar orientações práticas. Bom, os espíritos então responderam, deram para ele a seguinte resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Primeiro, um esclarecimento histórico. Esse sábio da antiguidade não foi Sócrates. Esta frase, conhece a ti mesmo, é anterior a Sócrates. Essa frase encontra-se escrita, e se vocês visitarem a Grécia, lá no templo de Apolo, na ilha de Delfos, vocês vão encontrar essa frase escrita em pedras. Ela é anterior a Sócrates. Sócrates conheceu essa frase, viveu essa frase, divulgou essa frase, mas ele não foi o autor dela. Alguns historiadores da filosofia, usando textos do século 3 e 4, encontraram referências a que esta frase tenha sido proposta por um dos 7 sábios gregos que deram origem à própria cultura grega. Um sábio que todos vocês conhecem, sem exceção aqui. Todos vocês estudaram coisas desse sábio grego. Basta que vocês tenham estudado uma área da matemática chamada geometria. Vocês estudaram geometria lá no primário, no ginásio, no segundo grau, para os mais novos, no ensino médio, ok? Quem fez, então, ensino médio, quem estudou no antigo primário, no ginásio, estudou geometria. E há na geometria um teorema muito famoso, que é o teorema sobre paralelas, que é um teorema chamado Teorema de Tales. Então, este pensador grego que propôs esta frase teria sido Tales de Mileto.
E este Tales de Mileto é chamado por Aristóteles, um dos grandes filósofos gregos, discípulo de Platão, que fora discípulo de Sócrates. Aristóteles vai chamar Tales de o criador da filosofia. É mole? O criador da filosofia. Porque Tales inaugurou um discurso que nunca tinha existido antes dele, que é o chamado discurso explicativo, argumentativo. Antes de Tales, os discursos eram mitológicos, eram descritivos, eram narrações. Veja a própria mitologia grega, em que as coisas são descritas, narradas, como uma história. Um exemplo mais conhecido de mitos, por oposição a logos, é a própria Bíblia, o próprio Velho Testamento, em que você tem ali descrições. E lá no livro Gênesis de Moisés, descrevendo como Deus criou o universo. No princípio, e vai lá. Não há explicação, não há argumentação, há apenas descrição. E Aristóteles vai dizer que quem se preocupou em fazer, em propor um discurso argumentativo, um discurso explicativo, criando a noção de causa para explicar efeitos, teria sido Tales de Mileto, inaugurando o que é conhecido como filosofia. Então, para Aristóteles, a filosofia teve um criador, Tales de Mileto. E para alguns historiadores, esse Tales de Mileto é o autor desta frase, conhece-te a ti mesmo. Ok? Apenas um parêntese histórico. Fechamos agora esse parêntese e vamos na discussão do texto. Claro que você poderia dizer, mas espera aí. Kardec pediu um meio prático. Veio uma máxima, que parece muito mais um princípio teórico de novo. Ele pediu um meio prático. A resposta foi uma máxima, uma lei. E aí? Claro que Kardec não se deu por vencido. Ele vai formular a pergunta seguinte, o item ligado a esta, a 919, item A. E agora vai nos chamar de perto. Kardec então vai perguntar, conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Veja a lógica de Allan Kardec. Ele reconheceu que a frase, que a máxima, conhece a ti mesmo, é muito sábia. Mas e agora? Como é que eu conheço? Como é que eu faço para me conhecer? Qual é a estratégia? Qual é o meio de fazer isso? Porque eu quero um meio prático, algo que eu possa praticar. Como é que eu pratico isso? Percebe a importância do texto? Como eu pratico o conhecimento de mim mesmo? E por que ele vai ser este meio que vai fazer eu melhorar na vida e resistir à atração do mal? Então ele está exigindo agora dos espíritos uma explicação de como colocar em prática este meio, conhece a ti mesmo. Claro? Bom, não vou conseguir aqui até 9 horas, a gente para às 21 horas, aprofundar toda a resposta dos espíritos. Eu vou dar uma pincelada em alguns itens e deixo para que vocês continuem depois em casa, lá na Kardecpédia, aprofundando a beleza da resposta que o espírito que responde essa pergunta vai dar. E esta resposta tem a assinatura, como nós vamos ver. O espírito que respondeu assinou. Vocês sabem, nem todas as perguntas de O Livro dos Espíritos têm a assinatura do espírito que respondeu. Foram muitos espíritos que responderam as perguntas de O Livro dos Espíritos.
Algumas vezes Kardec coloca o nome do espírito, outras vezes não. Algumas perguntas você encontra as respostas, a autoria na Revista Espírita, que é uma das obras que Kardec produziu ali na Kardecpédia. Então há questões que você encontra na Revista Espírita, a mesma pergunta que ele usou em O Livro dos Espíritos, com a assinatura do espírito que deu resposta. Mas nem sempre a assinatura aparece. Neste caso aqui, a assinatura apareceu. E curioso que quem vai assinar também é um filósofo. Um grande filósofo na história da humanidade e que até hoje é muito estudado na academia, nos cursos de filosofia, que foi Santo Agostinho. O Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, que viveu no século IV depois de Cristo, 300 e tantos anos depois de Jesus. Então ele viveu no século IV e escreveu textos extraordinários de filosofia, que vocês encontram na literatura aí. Quem procurar, tem muitas traduções dos textos de Santo Agostinho à disposição nas livrarias. Vocês podem conhecer o pensamento e a sabedoria deste grande filósofo, que é considerado também na história das religiões um dos pais da igreja, um dos filósofos responsáveis pela própria teologia católica. Então, Santo Agostinho, então, vai dar a resposta. E é curiosa a forma como ele começa a resposta. Vejamos, eu vou pular isso aqui, que não vai dar tempo da gente entrar. Santo Agostinho diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Olha que coisa interessante. Se apresenta para responder um espírito que praticou o método. Isto aqui é muito importante. Se ele praticou, ele aprendeu a fazer o método. Ele experimentou isto. Então ele tem autoridade para dizê-lo. Mais ainda, quando ele praticou o método, ele não era um espírito bom da escala espírita. Ele era um espírito imperfeito como nós. Para quem não se recorda, a escala espírita tem 3 ordens. A primeira ordem, os mais evoluídos de todos os espíritos, são os espíritos puros ou perfeitos. Que, segundo os espíritos, na Terra só encarnou um, Jesus Cristo. A segunda ordem são os espíritos bons da escala espírita. Veja, espírito bom não é boa pessoa, não é isso. Esse bom aí não é adjetivo. É o nome de uma ordem, espírito bom. Não é pessoa boa. Vocês, por estarem aqui, são todos pessoas boas. Não fossem, nem estariam aqui. Mas espírito bom é outra coisa. Por isso eu comecei falando a brincadeira com vocês. Se você tiver dúvida se você é espírito bom ou espírito imperfeito, basta responder a seguinte pergunta: você sente de vez em quando, mesmo que seja de vez em quando, ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio, tristeza? Sentem? Se disser sim, é espírito imperfeito. O espírito bom já atingiu tal nível evolutivo que ele não tem nenhuma emoção ruim. Não sente. Dá para imaginar alguém que nunca sente ciúme, inveja, tristeza, mágoa, raiva, ódio? São raríssimos quando encarnado na Terra. Santo Agostinho, quando praticou o autoconhecimento, ele era espírito imperfeito da escala espírita. Como nós, que temos às vezes emoções ruins, às vezes ficamos tristes, amargurados, chateados, com ciúme, com inveja, com mágoa. Às vezes, o espírito bom nunca fica com isso, em nenhuma circunstância. Você pode provocar um espírito bom do jeito que você quiser, ele nunca perde o controle de si, ele nunca tem uma emoção ruim. Então, Santo Agostinho não era um desses. Ele virou um desses ao praticar o método do conhecimento de si mesmo que ele vai ensinar. Ao praticar isso e levar a sério esse método, ele evoluiu na escala espírita.
Ele saiu da terceira ordem, que é a ordem dos espíritos imperfeitos, e evoluiu para a segunda ordem, a ordem dos espíritos bons. Por isso a autoridade dele ao falar é importante. Ele praticou esse método. Nós podemos imitá-lo, porque nós podemos seguir o caminho que ele indica. Tá claro? Isso é muito importante, para que a gente não veja no método uma utopia, alguma coisa que não possa ser praticado, ou tem que ser muito evoluído para praticá-lo. Nada disso. Todos nós podemos praticar este método. Por isso ele começa com essa frase: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia. Isso é muito importante. Não é um método para você praticar de vez em quando, porque saíram daqui, o Cosme falou, aí chega em casa e faz. Ao fim do dia. Todos os dias. Todos os dias de sua existência. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. É uma conversa consigo mesmo. É você com você. É você conversando com você mesmo. É um solilóquio. Aliás, ele é autor de uma obra cujo título é exatamente solilóquio, que é o diálogo do indivíduo consigo mesmo. É um monólogo. É você conversando com você mesmo. É um solilóquio. E ele escreveu um livro cujo título é exatamente solilóquio, que vocês encontram nas boas livrarias que tenham obras de filosofia. Então, interrogava a minha consciência, passava em revista ao que fizera. Então, ele, no final do dia, ele examinava o dia que acabou. Então, é um processo bem determinado do tempo. Não é você, ao fim do dia, querer analisar toda a sua vida passada. Ah, mas lá na infância, a briga que você teve há 10 anos com seu pai. Não é isso. Ao fim do dia, você passa em revista aquele dia que você viveu. E perguntava a mim mesmo, se não faltara algum dever. Será que eu faltei a algum dever hoje? Algo que eu devia ter feito e não fiz? Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar, será que hoje, no meu dia, alguém tem motivo para se queixar de mim? Motivo. E tem pessoa que queixa da outra sem motivo. Eu dei motivo para que alguém se queixasse de mim? Olha a importância desse diálogo. É você com você mesmo. O que eu fiz hoje? Faltei algum dever? Dei motivo para que alguém se queixe de mim? E ele continua. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, um processo de solilóquio, conversando com a própria consciência, buscando identificar em si defeitos, erros, condutas equivocadas que tenha tido naquele dia. Com absoluta tranquilidade, sem entrar nesse estado de consciência de culpa, nada disso. Análise tranquila do dia, buscando se conhecer. Continua. Aquele que todas as noites, olha a frase, todas as noites, não deixa acumular, porque senão não dá tempo. Todas as noites. Evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem. Grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Aqui ele entra num elemento fundamental do método. Então eu vou chegar hoje à noite, vou olhar o meu dia.
e vou rogar a Deus e ao meu anjo guardião. Quantas vezes a gente esquece de uma lei natural muito importante que a gente não dá valor. Kardec, em sua obra, apresenta muitas leis naturais, muitas leis de Deus. Não são meia dúzia de leis, são muitas leis. Uma das leis fundamentais da natureza, que a gente esquece, é a lei do anjo guardião, que diz simplesmente o seguinte: cada um de nós, espírito, temos um espírito que nos ajuda, nos orienta, de ordem superior à nossa, que tem por missão nos ajudar em nosso processo evolutivo. Se é missão, é concessão de Deus, é uma lei natural. Ah, mas eu não quero ter um anjo guardião. Esqueça, Deus não consulta você para fazer as leis. É uma lei natural. Você queira, quer não, goste ou não goste, preste ou não atenção, você tem um anjo guardião ligado a você. Um espírito designado por Deus para ajudar no seu processo evolutivo. E como ele é de ordem superior, lembrando que são 3 ordens, se você está na 3ª ordem, você tem um anjo guardião de ordem superior, em geral da 2ª ordem. Você tem, portanto, um espírito bom, que é o da 2ª ordem, ligado a você 7 dias por semana, 24 horas por dia, não cai a conexão e nem você precisa pagar a conta. É uma lei natural. Espírito bom, ordem superior à sua. Claro que tem que ser um espírito bom para aguentar um espírito imperfeito. Dá para imaginar você tendo um espírito protetor, um anjo guardião que sentisse ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio, ele ia viver te dando cascuda, né? É de ordem superior. As orientações dele visam sempre o seu bem. Então você pode consultá-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós vamos fazer uma palestra nessa nossa maratona aqui, você até leu, em que eu vou explicar toda essa lei natural dos anjos guardiães e como eles atuam. Vai ser uma palestra específica sobre isso, não dá tempo de eu tratar agora. Mas dá para imaginar o que é você ter um espírito desse 24 horas por dia, 7 dias por semana, ligado a você, não ao seu lado, muito cuidado. Eles são tão evoluídos, eu vou explicar isso nessa palestra, que de onde estiverem, eles captam os nossos sentimentos, desejos, pensamentos e nos orientam de onde estiverem. Não é que o meu anjo de guarda esteja aqui agora do meu lado ouvindo a minha palestra, não é isso. Mas ele capta meu pensamento, meu desejo, meu sentimento, de onde ele estiver. E de lá ele me orienta, porque é muito evoluído. Todos nós, sem exceção. Ah, não, mas eu sou uma alma muito atrasada. Que ordem você está? 3ª, não há uma 4ª ordem na escala espírita. Ah, mas eu sou muito violento, agressivo, muito atrasado, muito ignorante, muito primitivo. Que ordem você está? 3ª ordem. Qual é o seu anjo de guarda? 2ª ordem. Então não adianta dizer assim, ah, eu sou muito atrasado e meu anjo de guarda é inferior ao seu. Não é não. É tão evoluído quanto. E não adianta dizer assim, meu santo não combina com o santo do fulano. Claro que combina. Se o santo que você está dizendo é o anjo guardião, o anjo guardião combina com qualquer outro anjo guardião. É você que não combina com fulano. Não bote culpa no anjo guardião. Então é muito evoluído. Não venha com essa, eu sou muito atrasado, não posso me comunicar com o espírito evoluído. Isso não é Kardec. Isso não é o que se encontra na obra de Kardec. Todos nós podemos dialogar com o nosso anjo guardião e ouvi-lo na nossa intimidade. Ah, mas eu não sou médium, não tem nada a ver com mediunidade, psicografia, psicofonia. Item 159 de O Livro dos Médiuns. Se duvidar, vai no Kardecpédia, bota 159, O Livro dos Médiuns, que você vai achar. Lá Kardec vai explicar que para se comunicar com o anjo guardião, todos podemos, todos somos médios. Então ele vai dizer que a palavra médium tem 2 sentidos. O sentido de que eu posso sentir a influência
e o sentido específico dado por algum outro adjetivo. Médium psicofônico, médium vidente, médium audiente, médium de efeitos físicos. Aí nem todo mundo é. Então, para ouvir o anjo de guarda, todos ouvimos, na nossa mente, na nossa intimidade. Mas para ser médium psicógrafo, psicofônico, vidente, audiente, etc., etc., tem que ter uma faculdade especial que é orgânica, que nada tem a ver com o grau evolutivo da pessoa. Outro equívoco, a pessoa acha que fulano é médio e é evoluído. É uma faculdade orgânica. Orgânica. Tem médios brilhantes na história do espiritismo que se suicidaram, que foram mau caráter, que foram crápulas e pessoas com mediunidades incríveis. Não tem nada a ver mediunidade com progresso moral. É uma faculdade orgânica, biológica. É preciso estudar a obra de Kardec. Então, para se comunicar com o nosso anjo de guarda, todos sem exceção, e ouvimos aqui na nossa cabeça. E eles nos orientam quando a gente está fazendo essa análise. Me ajude a identificar em mim os meus defeitos. Me dê força para enfrentá-los. Me oriente no que fazer. E você vai aprendendo a fazer a distinção entre o seu pensamento e o pensamento desses anjos de guarda. E você vai descobrindo como esse diálogo entre você e o seu anjo guardião é uma lei natural. Sem exceção, como toda lei natural. É uma lei estabelecida por Deus. Quer você queira, quer você não queira. Quer você não goste, quer você goste. O problema é que a gente tapa os ouvidos e nem quer ouvir. É um problema nosso. Eles se comunicam conosco. Se nós o desejarmos, ouviremos. Se prestarmos atenção, ouviremos. Mas se a gente não presta atenção, a gente escuta aquilo que a gente presta atenção. Eu posso estar falando aqui agora e alguém com a cabeça lá num compromisso não ouviu a frase que eu falei. Eu falei. A pessoa não ouviu porque a atenção dela está em outro lugar. Vale a mesma regra. Ele pode te dar conselhos e você não prestar atenção porque não é conveniente. Se ele disser para você assim, vaidoso, você não vai querer ouvir isso. Egoísta, você não vai querer ouvir isso. Então a orientação existe o tempo todo. Basta que a gente preste atenção. Por isso esse texto extraordinário. Crede-me, frase forte dos Espíritos Superiores. Crede-me, Deus o assistiria por meio do seu anjo guardião. Deus assiste os homens por intermédio dos Espíritos Superiores. Então Deus nos assistiria. Os anjos guardiães nos auxiliariam se a gente estiver disposto a fazer o autoconhecimento. O texto é muito mais longo. Tem muitas outras recomendações agora de como entrar no detalhe desse diálogo, como deve ser o diálogo, que tipo de pergunta eu tenho que fazer. Tudo isso está na resposta. Vocês vão ver como se faz a pergunta, que tipo de como enfrentar o auto-engano, como enfrentar o orgulho, uma série de elementos importantes que não dá para a gente continuar, porque nós temos uma outra lei, que é a lei do tempo. O tempo tem o seu momento. E a gente tem que encerrar porque vocês têm compromissos ao saírem daqui. Então, que a gente possa estudar Kardec, para compreender Kardec, para viver os seus ensinamentos, a fim de que a gente seja mais feliz. Muito obrigado a vocês, que Deus nos abençoe.